Olá, então, agora um oficial, boa noite, né? Sejam aí bem-vindas e bem-vindos para mais um encontro do nosso grupo de estudos aqui do estudos do Enem, né? Principalmente das competências relacionadas à redação. Hoje, né, nós vamos dar continuidade ainda com a redação, falando das competências, mas eu havia combinado com vocês na semana passada de analisar algumas redações. E aí eu tive pensando durante a semana de a gente analisar não só redações nota 1000, mas redações nota zero também, né? Que a gente tem que ver quais são assim os erros mais graves e mais grosseiros que as pessoas cometem. Inclusive, eu compartilhei, né? Não sei se todo mundo aqui tá, quem tá já no nosso Google Classroom, provavelmente já viu lá, né, que eu compartilhei no nosso Google Classroom este material aqui, né? Redações 10. São imagens de redações manuscritas, algumas bem legais, né? Nota integral, são redações de vestibular, gente. Aqui não é nenhuma do Enem, tá? São redações de vestibulares. Então, não vai ter, por exemplo, a proposta de intervenção do último parágrafo, né? Algumas aqui são da FUVEST, tem da PUC, e tem algumas, assim, as primeiras aqui são do meu arquivo pessoal, né, que eu fui guardando no decorrer do tempo, as redações mais curiosas, né? Quem já viu a minha folha de redação já até deve ter visto, né? Essas folhas aqui, eu sempre coloco ali no fundo, ali, estética, linguagem, coerência, coesão, e o tema e o tipo de redação. E aqui tem várias redações que depois eu vou dar um tempinho para vocês escolherem a qual que vocês acham a melhor e qual que vocês acham a pior. Deixa eu ver aqui, vai dar uma até a 8, né? Então, são 8, daí aqui mais duas, 3, 11, 12, 13, 14 redações. É claro que não vai dar tempo de a gente ler todas elas hoje aqui nessa reunião. Por falar nisso, não vai dar tempo de a gente ler todas elas na reunião de hoje. Eu gostaria de avisá-los já que na semana que vem nós temos congresso dos formadores lá em Foz do Iguaçu. Então, é uma daquelas semanas que eu tenho que viajar para Foz e que eu não estarei presente. Eu vou deixar alguma coisa, né, no Google Drive, mando um recadinho no WhatsApp também, o link. Vou deixar alguma atividadezinha para vocês fazerem nesses 50 minutos. Só não teremos a reunião aqui, né, de modo síncrono, conforme está tendo toda segunda-feira. Mas eu preparo um material que vocês podem fazer daí na semana que vem, preferencialmente nesse horário, né? Mas se quiserem fazer no outro horário também, ficam livres. Mas vamos aqui voltar para este roteirinho que eu preparei hoje, e que a gente vai falar das redações, né? Nota 1000, como chegar a essa nota competência por competência. Nós estamos há um tempão falando disso. Hoje eu trouxe uma proposta que caiu na prova do Enem, aquela proposta da invisibilidade social. Já ouviram falar dessa ou não? Dá um joinha aí. Quem já ouviu falar dessa proposta? Quem não ouviu, dá um negativinho, só para eu saber. Quem já ouviu, beleza. Quem não ouviu, dá um negativinho. Então, eu vi que vocês já conhecem essa proposta. Essa proposta é interessante, né? Que é sobre a documentação. Aí, o problema central, né, o tema aborda a falta de documentação básica como uma barreira intransponível para o acesso a direitos fundamentais. Isso inclui desde o registro de nascimento até documentos de identidade, afetando diretamente a cidadania e a participação plena na sociedade. Então, este foi o tema, né, da invisibilidade social, é a falta de documentação e a pessoa se torna
invisível, né, diante da sociedade, porque ela não tem nem uma certidão de nascimento, ela não tem nenhum nome registrado. Por isso, esse tema, né, foi um tema bem interessante para escrever. Eu acho até que da história do Enem foi um dos temas que eu mais gostei. Um repertório pertinente. O que a gente podia usar para fundamentar a tese? É importante, né, conectar o problema com áreas como a história, com a sociologia, a literatura. A gente já falou disso, né? Alguns temas assim de história, por exemplo, formação do Estado e a marginalização. Aliás, para construir repertório, um vocabulário legal, gente, marginalização, marginal, não significa necessariamente bandido. A polícia é um jargão policial, é muito comum a polícia chamar de marginal o bandido, aquela pessoa que comete um crime e tal, mas não necessariamente o marginal é um bandido. Então, marginal é aquele que está à margem. A marginalização colocou algumas pessoas à margem da sociedade. Por exemplo, quem não tem documento, né? Está à margem da sociedade, está marginalizado. Vocês sabem o que é uma marginal rua, né? É uma rua que é no lado da avenida principal, da rodovia, é a marginal. Então, a marginal é que está na beira, que está à margem. E aí, é importante ter esse conceito da palavra marginal, marginalização, para usar de maneira adequada na redação, né? Da sociologia, é importante conhecer as estruturas de desigualdade e a exclusão social, né, que não é natural, a desigualdade social não é natural, como muita gente quer dizer que sempre existiu, né? Pessoas pobres, miseráveis, e sempre existiu rico. Não, não foi sempre assim. Existiam vários modos de produção, né? Os modos de produção primitivos, por exemplo, não havia desigualdade, porque todas as pessoas primitivas eram todas iguais, né? Começou a surgir desigualdade, né, e exclusão de alguns grupos quando surgiu a propriedade privada. Foi ali na época acho que se agravou bastante, né, quando surgiu a ideia de propriedade, né, quando alguém colocou ali a ideia que era dono de alguma coisa e defender aquilo, começou então a surgir essa ideia de desigualdade e de exclusão. Na literatura existem muitos livros, muitos poemas, muitas coisas que falam, né, sobre a discriminação, sobre essa invisibilidade humana, e é importante, né, se vocês souberem alguma dessas referências, como que dá para fazer. Aí nós temos aqui uma proposta de tese dentro desse tema invisibilidade social. A tese, né, que vocês sabem, é a ideia principal. Como que poderia ser a tese, né, central? Que a invisibilidade no Brasil é impulsionada pela negligência do Estado em garantir o acesso a documentos e pela falta de engajamento social. Aqui, né, falando do aluno, o candidato, o estudante, deve argumentar como essas duas forças interagem para perpetuar a exclusão de grande parte da população. Então, olha só, vamos pensar que são duas coisas. De um lado, a negligência do Estado, né, que não garante nem a documentação, o acesso à documentação para o cidadão, e a falta do engajamento social, que daí leva as outras pessoas, né, a comunidade de uma maneira geral, então. Então, pensando como que dava para fazer uma redação sobre esse tema. Bom, olha que ideia bacana para a gente fazer uma introdução numa redação dessa, ao repertório sociocultural. Você poderia utilizar, por exemplo, não sei se vocês conhecem o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. São 4 personagens de uma família. O Fabiano, assim a Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo, que são os 2 filhos do casal. E tem uma cachorra também, chamada Baleia, né? A cachorra Baleia. E são pessoas miseráveis, extremamente pobres, né? Não têm uma renda, eles vivem... são migrantes, né? Que vivem de um lugar para outro, fugindo da seca. O título é até Vidas Secas, porque eles têm uma vida seca no sertão do Nordeste, e
são pessoas sem direitos nenhum. Então, a desumanização de Fabiano, da Sinha Vitória, dos meninos também, é um exemplo da falta de registro. Inclusive, para vocês terem uma ideia, nesse livro, o menino mais velho e o menino mais novo, eles também não têm nome. A gente não sabe qual que é o nome deles. O Fabiano ia ser a Vitória, até a cachorra tem o um nome, né, que é a baleia, mas o menino mais velho e o menino mais novo não tem nem nome. Então, esse, né, era um livro bem interessante que poderia, né, quem conhecia a obra poderia ter citado, né, ou teve gente até que citou, por isso que o exemplo está aqui, porque alguém citou esse livro no seu repertório sociocultural para começar essa redação. Uma coisa que é importante usar um conectivo. Então, o conectivo e contextualização. Você fazer uma ponte, né, entre o repertório e a realidade, conectando essas duas coisas, né? Então, você pode usar frases do tipo assim, ó, analogamente à ficção, à realidade brasileira contemporânea, analogamente, quer dizer que fazendo uma analogia, né? Você fazendo uma espécie de comparação com a ficção, a realidade brasileira contemporânea. Então, eu poderia pegar um conector nesse sentido, ó, analogamente à ficção, né, que eu citei no primeiro momento o Graciliano Ramos, que a desumanização de Fabiano é um exemplo da falta de registro, sendo um uso, né, que vocês poderiam fazer ali tanto no começo do parágrafo, quanto no final do parágrafo, vocês podiam fazer o uso desse repertório, e aí fazer uma conexão disso com a realidade. E lembrem que nós pensamos a tese bipartida, porque tinha dois princípios lá que a gente falou no primeiro momento, né? A omissão do Estado e a falta de engajamento social, que aqui estão sendo retomadas com dois outros termos. Omissão estatal. O que é omissão estatal? O Estado não faz a parte que lhe cabe, então ele se omite. E a estigmatização social é a falta do engajamento, né, das pessoas. Estigmatismo, né, ou estigmatizar, é você condenar, excluir, né, por causa de uma determinada condição social. Então, tanto a omissão do Estado, quanto o estigma que as pessoas têm com relação a essas pessoas excluídas, né, perpetuam esse cenário, né? Então, fazem com que essa situação seja difícil de ser superada. Bom, vocês vejam que aqui tem a orientação, a dica para vocês construírem o parágrafo. Então, eu lembro que na segunda vez que a gente se encontrou aqui, eu pedi para vocês fazerem um parágrafo, né, com base na ideia que nós tínhamos. Então, aqui nós temos 2 slides que daria para vocês fazerem o primeiro parágrafo. Então, o problema central, um repertório pertinente, a tese, que é proposta, e só com esse slide aqui da introdução, já dava para fazer o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, então. Já vou dar um tempinho ali para vocês ver se vocês conseguem. Aí, depois de fazer o primeiro parágrafo, nós vamos fazer o desenvolvimento. Primeiro, desenvolvimento, vamos pegar, já que a tese é bipartida, eu posso usar cada uma dessas situações que foram colocadas na tese para desenvolver o texto. Então, como que eu posso desenvolver esta questão da omissão estatal, do governo não fazer a parte que lhe cabe? Então, o primeiro parágrafo do desenvolvimento precisa retomar a tese. Aqui não está falando de usar um conector, mas era legal, né, também já começar com um elemento de coesão para dar a ideia que realmente esse parágrafo está ligado ao anterior. Então, comece fazendo com um conector e afirmando sobre a precariedade do Estado hoje em garantir para as pessoas pelo menos uma certidão de nascimento, né, um registro civil nela, e isso acaba sendo um entrave democrático, um entrave, uma barreira democrática, porque na democracia nós temos cidadãos que participam da sociedade, exercem a sua cidadania,
E quando a pessoa não tem sequer um registro civil, ela não está participando ativamente da democracia, ela nem é um cidadão. Então, é importante, né, você retomar essa ideia da tese de que a omissão do Estado, né, acaba trazendo até mesmo um entrave democrático, então. As pessoas não conseguem nem exercer a sua cidadania. Você pode novamente utilizar um repertório. Aqui tem uma ideia, né, de citar Hannah Arendt, que diz que todos, né, têm direito a ter direitos, é um direito básico, né? Então é importante que a pessoa tenha o direito, pelo menos, a sua certidão de nascimento. A pessoa que não tem certidão de nascimento é considerada, né, um morto civil. Porque, olha, se ela não tem uma certidão de nascimento, não está certo que ela nasceu. Então, ela não está ali presente. Isso era necessário, né, que a pessoa tivesse. E aí, todo parágrafo tem que ter pelo menos 3 frases, né? O primeiro que é o tópico frasal, o segundo que é a análise e o terceiro que é a conclusão do parágrafo. Então, desfecho aqui, reforçar que o Estado está falhando nessa função primordial de garantir a dignidade humana, né? E você pode escrever esse parágrafo consolidando essa crítica, né? A falta de compromisso do Estado de garantir pelo menos a certidão de nascimento e também outros documentos. É claro, gente, que eu estou falando de um tema que já caiu há um tempo, eu não sei se vocês acompanham, mas a sociedade vai evoluindo, e essas demandas que existiam até um tempo atrás, justamente por causa da crítica social, cai no Enem, esse tipo de discussão, cai em provas, o povo discute na escola, o governo, o poder legislativo vai vendo que precisa mudar algumas leis. E hoje em dia, né, talvez já não seja tão grande mais um número de pessoas, eu vou chamar de indigentes, assim, né, esses que não têm um documento, né, sequer um certidão de nascimento. Então, hoje, talvez o número seja menor do que na época em que foi proposta essa redação aí, né, esse tema de redação. Bom, o segundo parágrafo de desenvolvimento, né, o terceiro parágrafo, é importante também, né, que você comece com um elemento de coesão. A gente já falou, né, começar com ademais, em segunda análise, enfim, comece com alguma palavrinha que faça uma conexão, né? Pode ser até um diante disso, e aí você vai começar a argumentação daquela segunda bipartição da tese, que é a estigmatização social, né, que é o argumento de que as pessoas, de modo geral, até acham natural essa invisibilidade do indivíduo. Não me incomoda se eu sou um cidadão de uma família bem estruturada, que me deu conforto, que me deu possibilidades de ser o que eu sou, de ter o que eu tenho, eu não me incomoda muito que exista pessoa na rua, por exemplo, que não tenha sequer uma certidão de nascimento. Então, essa é a segunda parte, né, da argumentação. A gente precisa, aqui até sugeriu, eu sei que tem gente que gosta aí da modernidade líquida, né, do Zygmunt Bauman, esse mundo moderno trouxe um certo individualismo, egoísmo das pessoas, que elas não se incomodam mais com o outro. Então, o problema da invisibilidade não é só do Estado também, mas é da população, do modo geral, que acaba não se incomodando que exista esse tipo de situação, esse tipo de pessoa junto com a gente e trata de maneira natural essa invisibilidade das pessoas. Então, é importante, né, escrever isso. E a partir desse raciocínio, é importante concluir ali que a falta de um registro civil vai além de simplesmente uma falha burocrática ou um papel que a pessoa tem que ter para ela provar que ela nasceu e que ela existe, né? Mas a falta disso é uma exclusão simbólica, porque a pessoa não tem um documento, é como se realmente ela não estivesse aqui no nosso meio. Enfim,
Assim, vocês fariam o terceiro parágrafo, né? Aqui tem no outro slide alguns conectivos interessantes que vocês podiam usar, a gente já falou no encontro passado, e a proposta de intervenção. Tem nesse penúltimo slide, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no qual slide que a gente está aqui, que eu não... 8, 9... Ah, tá, os outros são daí a guiada. Esse aqui é o último mesmo de orientação. Como que vocês poderiam fazer uma proposta de intervenção para esse tema? Então, definir o agente, quem que é o responsável para executar essa ação, essa intervenção? O Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que é um ministério que existe hoje e que é um órgão governamental responsável por isso. Qual ação que dá para fazer? Né? O que será feito para resolver esse problema? A promoção de mutirões para fazer o registro civil, campanhas, né, para ir em busca das pessoas que ainda não têm, e até nos lugares mais remotos, né, e que tem um monte de lugares que as pessoas também vivem isoladamente, né, comunidades caiçaras, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que essas pessoas também muitas vezes estão sem qualquer um dos seus direitos, porque nem documentação elas têm. Especifique o meio e o modo, né, o como fazer isso, né, que estratégias que dá para fazer, por meio de parcerias com prefeitura, investimentos em unidades móveis, né, uma van, uma Kombi, um ônibus, ir lá para trabalhar, para, né, fazer essa documentação das pessoas que precisam, e o efeito, né, o resultado que a gente espera com uma ação dessa, né, com o fim de erradicar esse subregistro e garantir a cidadania, né? Então, esse é o efeito. A gente acabaria, né? Acho que saiu um erro de digitação ali. Com o fim de erradicar o subregistro e garantir a cidadania. Beleza, gente? Então, vamos fazer o seguinte, para eu não ficar o tempo todo falando, eu falei na semana passada, que hoje a gente ia exercitar um pouco novamente. Eu vou passar de volta a primeira solicitação da introdução. Peguem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, ou querem que eu aumente um pouco essas letrinhas aí? Deixa eu não tive tempo de ajustar muitas coisas aqui, porque eu estou com um monte de relatos de implementação dos profs para corrigir, daí eu não pude ajeitar muito para vocês, mas eu vou tentar aqui aumentar um pouco a fonte para quem está, de repente, vendo no celular, deve estar sofrendo um pouco para ver isso aí, né? Então, primeiro aqui, vamos lá, repertório cultural. Como que você pode começar? Aqui, como que você vai fazer a ligação? Vou ver aqui, quantos minutos vocês acham que vocês conseguem fazer isso aí? O que vocês vão fazer? Um parágrafo de 6, 7 linhas. Pode pensar 6, 7 linhas digitadas aqui, né? Pode ser fazer um rascunho num caderno, numa folha primeiro, mas aí eu queria que vocês digitassem no chat, igual a gente fez agora esses dias. Eu não vou julgar, nós não estamos aqui para julgar, mas só para mostrar para vocês assim, como que dá para fazer um parágrafo com essas ideias aqui, então, agora. Beleza? Deixa eu deixar aqui para vocês, desligar meu microfone um pouquinho enquanto vocês pensam. Então, o tema é esse, né? O tema da invisibilidade social. Vocês vão lembrar que o Graciliano Ramos escreveu um livro chamado Vidas Secas, que tem um personagem chamado Fabiano, e que é uma pessoa excluída, que sem documentação, né? É um indigente praticamente. Aí vocês vão fazer que análogo, né, parecido com essa história do Graciliano Ramos, na realidade brasileira também existem muitas pessoas assim e tal, e aí, na última parte, vocês escrevem ali, né, da omissão do Estado e como que as pessoas banalizaram, tornaram isso comum. Eu creio que essas 6 linhas, 7 linhas, talvez até umas 8, né, dá para fazer 4 frases, sabe? 4 frases com ponto final. A primeira frase, falar da obra do Graciliano Ramos, mas bem pouquinho, gente, tá? 2 linhas falando disso, 2 linhas, mais ou menos 3 linhas no máximo, fazendo essa conexão e contextualização, e aí
umas 2, 3 linhas falando da omissão do Estado e da estigmatização social. Beleza? Deixa eu desligar o microfone. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem ou escrevam no chat. Eu vou dar um tempinho aí, acho que uns minutinhos. Quem terminar, me avisa. Escreva no chat ali que terminou. Fazer um parágrafo de até 8 linhas. Vamos combinar. Mínimo 5, máximo 8.
E então, meu povo, como que tá? Conseguiram aí ou não? Olha só, enquanto é, vocês estavam. Eu estava fazendo a edição do slide aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui. Opa, parei de compartilhar? Vamos lá de novo. Então, olha só, pegando basicamente o que foi pedido para fazer no slide, né? Usar o conhecimento sobre o Graciliano Ramos, a história do Fabiano, conectar que isso é análogo à realidade contemporânea e falar da omissão estatal e estigmatização social. Olha aqui, eu falei para vocês fazerem até em 6, 7 linhas. Olha uma sugestão. Em Vidas Secas, Fabiano sofre um processo de desumanização pela ausência de reconhecimento social. Primeiro ponto. Aquilo que eu falei para vocês, importante fazer pontos, tá? Então, citei o repertório de literatura, contextualizei o que aconteceu com o Fabiano. Analogamente, a sociedade brasileira contemporânea ainda negligencia sujeitos à margem das garantias civis. Assim, é crucial analisar como a omissão estatal e a estigmatização social perpetuam a invisibilidade e a exclusão desses indivíduos. Desculpem, gente, se eu não me fiz muito claro, né, no que o pedido que eu fiz para vocês, mas o que eu tinha em mente é que vocês pegassem, né, a ideia, eu solicitei para vocês sempre fazer, né, um plano primeiro. Primeiro, antes de fazer o texto, faz um plano. O que eu quero colocar? Eu quero colocar um repertório ali do Vidas Secas, do Graciano, fazer isso, né, uma conexão com a realidade e falar que o problema disso é a omissão do Estado e o preconceito, a estigmatização das pessoas. Bom, eu tenho esse plano de redação, então agora é só fazer o parágrafo, conectando tudo certinho. Aqui foram 3 frases, né? Veja aqui, ó, a primeira frase do primeira partezinha do slide, a segunda da segunda e a terceira do finalmente lá. Stephanie, pode perguntar, Stephanie. O senhor precisava ser necessariamente do livro Vidas Secas ou podia usar o outro? Ah, não. O repertório que eu tinha preparado era esse, né? O que eu tinha escolhido. Mas vocês podiam colocar qualquer outro, né? Ah, sim. O importante é que o que eu queria que vocês compreendessem neste momento é que para eu fazer um parágrafo bem estruturado assim, eu preciso pensar antes o que é que o que eu vou escrever. Eu tinha nessas redações nota 10, eu tinha uma inteirinha que eu ia fazer para vocês, só que eu acabei apagando porque não era do padrão do Enem. Aquelas redações nota 10 ali, quando eu trabalhava no cursinho preparatório para vestibular, aí não era para Enem, era só para vestibular. E o vestibular não precisa fazer necessariamente o último parágrafo, aquela proposta de intervenção. Então, por isso que eu tirei. Mas, assim, eu percebi, eu vi nas avaliações que vocês fazem ali no finalzinho da reunião, os desejos, o que vocês gostariam mais, eu percebo que vocês precisam e querem um pouco mais de dica prática mesmo, de como que faz. Então, primeiro, deixa eu usar uma metáfora de um autor que eu acho muito legal, um autor que eu gosto, tem um livro dele ali, qualquer dia eu vou pegar o livro e vou ler para vocês um trecho, o Frei Beto. Ele fala assim que para a gente escrever alguma coisa, qualquer pessoa consegue escrever sobre alguma coisa, mas primeiro você tem que, ele usa a metáfora, você tem que engravidar de uma ideia. Aí, piazada, Nicolas, Luiz, João, aí nós, piazada, tem que engravidar de uma ideia. Também tem que engravidar porque é na cabeça, né, a ideia. Então, primeiro a gente engravida de uma ideia, segundo o Frei Beto. E aí, depois você tem que ficar ruminando. Você sabe o que é ruminar, né? Os ruminantes. Você fica mastigando aquilo, né? Fica mastigando, ruminando, e então você vai levar isso para o papel. Né? Essa ideia da qual você engravidou, você vai mastigar um pouco, ruminar, e aí você leva para o papel de uma maneira organizada, de uma maneira articulada. E é legal que se faça isso
em cada um dos parágrafos. Gente, se vocês todos aprenderem a escrever com essa técnica, vocês não vão ter problema de escrever uma redação legalzinha, né? Aí, depois, você só lê, né, atentamente o que está escrito. Ó, em Vidas Secas, Fabiano sofre um processo de desumanização pela ausência de reconhecimento social. Ô, Stephanie, você lembrou de algum outro? Me fale um aí, vê se eu posso mudar para você fazer aqui uma outra. Lembra de alguma outra obra literária que você queira citar? Eu lembrei de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Da Clarice Lispector. Então, ó, em vez de... Deixa eu ver se... Ó, vou tentar fazer isso agora, aqui, opa, fazendo improviso, aqui, ó. A hora... Opa, deixa eu ver certo aqui. A Hora da Estrela. Macabeia, que é o nome da personagem, né? Macabeia sofre um processo de desumanização pela ausência de reconhecimento social. Apesar de ela ter emprego, né? A Macabeia, a Hora da Estrela, daí aqui acho que era legal colocar entre parênteses, né? De Clarice Lispector. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é importante ter o repertório, né, e saber usar o repertório ali, né, daquela maneira como eu planejo. Tem que pensar antecipadamente como eu vou usar esse repertório. Talvez o tema, né, que eu trouxe para vocês, esse tema da invisibilidade social, seja um tema um pouco mais complicadinho para escrever. Vamos ver, nas próximas reuniões aí eu vou trazer alguns outros, né, para a gente ir mudando a ideia, né, como que amplia o repertório, pegar outros temas, de repente, que sejam mais abertos, né, porque esse tema aqui é um pouco mais fechado. Se bem que tema aberto na redação do Enem não dá para esperar, né, os temas são sempre bem fechadinhos lá. Mas, enfim, se vocês quiserem continuar com essa brincadeira, esse slide está salvo ali, né? Já, as edições que eu fiz aqui vão fazer lá para vocês do mesmo jeito. Se vocês quiserem depois tentar escrever essa redação, né, de uma maneira integral, escrever toda ela, ó, tem aqui uma demonstração guiada, né? Como que você pode fazer, então, essa redação. Continuando a nossa discussão sobre os 5 elementos essenciais de uma proposta de intervenção de alta pontuação, demonstraremos agora como estruturar uma proposta completa, né, sobre esse tema. Aí, vocês vão ter aqui todo o desenvolvimento, né, para fazer essa redação que eu propus aqui. A reflexão final, por que eu estou terminando aqui? 9h10, tem mais um tempinho, mas eu quero mostrar umas redações daquelas lá para vocês ainda. Como a análise crítica de modelos nota 1000 pode alterar seu planejamento da redação? E qual das 5 competências é o seu maior desafio e por quê? Então, se vocês quiserem escrever no chat, eu sei que com algumas pessoas eu individualmente já conversei, né? Das 5 competências, qual que é que você acha mais desafiadora e por quê? Escreva no chat aí rapidinho, enquanto eu vou abrir ali as redações nota 10 para mostrar para vocês algumas delas. Então vamos lá, escreva no chat. Qual das 5 competências é o seu maior desafio pessoal e por quê? A1, Stephanie, da linguagem, da gramática? Não achei que essa você. É a minha pior nota, professor. A da gramática. Uhum. A Heloísa, competência 3. Competência 3 é bem exigente mesmo, né? Também acho que a 3 é a que mais pega o povo de maneira geral. Bom, quem tiver pode ir escrevendo ali. Eu vou abrir umas redações dessas aqui agora para a gente brincar. Lui, acredito que você quis escrever coesão, acho, Lui. Escreveu coerção. Olha lá. Acho que é coesão, né, que você quis escrever isso.
É, exato, o tradutor agora me Eles corrigem. sacaneou. Mas só por curiosidade, todo mundo sabe que a palavra coerção é uma palavra boa para usar em redação, sabia? Você sabe o que significa, né? Literalmente, coerção. Coagir alguém. Sabe o que é coagir, né? É pressionar, coerção é uma pressão que é exercida sobre alguém, né? Por algum motivo. Gente, eu trouxe aqui umas redações para vocês. Eu compartilhei lá para vocês. Entrem depois no Google Classroom. Eu trouxe para a gente se divertir. Eu tenho umas aqui. Eu quero achar a mais legal de todas para mim. Acho que é a redação mais divertida de todos os tempos. Aqui tem várias redações. Achei essa daqui. O tema, deixa eu deixar pequenininho para vocês não lerem ainda para eu explicar o tema. Eu trabalhei num cursinho preparatório, o João é 3 e a 4, ó. Eu trabalhei num cursinho preparatório para vestibular e eu trabalhava muito com as redações da Unicentro, da UEPG e da Universidade Federal do Paraná, que era onde o povo mais ia fazer vestibular. Na Unicentro, caiu um tema bem legal, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas assim, o tema que dizia que 17, 18 anos é muito cedo para uma pessoa escolher a profissão que ela quer exercer para o resto da vida. Essa proposta de redação era para a pessoa dizer o que ela achava, se ela concorda com essa ideia ou não concorda. Qual que é a idade certa que a pessoa deve ter para ela assumir uma profissão que ela vai exercer para o resto da vida? Porque com 17, 18 anos, você vai para o vestibular, né, para escolher o curso da universidade que teoricamente vai ser a sua profissão. E aí era para a pessoa escrever sobre isso, gente, né? Sobre qual a idade certa para escolher uma profissão, né, para fazer o vestibular. Esta redação daqui, gente, é muito engraçado, quer ver? Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Veja só. Vocês estão conseguindo enxergar aí ou não? A letra? Eu vou ler, daí talvez fica mais fácil. Ó. O momento certo, ele colocou o título. O momento certo depende de cada pessoa. Veja só, o momento certo depende de cada pessoa. Quando você fala em adequação, você fala em poder se encaixar. Uma coisa bem interessante aqui, eu falei para vocês, olha essa separação de sílabas já errada aqui, ó. Quando, né? O N na outra linha tinha que estar na mesma sílaba aqui. Mas não é esse o problema, né? Quando se fala em adequação, se fala em poder se encaixar. Uma experiência seria de muito valor para se decidir. Na época de entrar na faculdade, o caráter da pessoa já está formado. Então, eu comentei com vocês qual que era o tema da redação, a pessoa entendeu algumas coisas que eu expliquei para ela na vida dela. Ela entendeu que tem que colocar mais de um ponto, né? Porque tem um monte de gente, naquela época que eu estava dando essas aulas, escrevia um parágrafo que parecia uma desinteria verborrágica, assim, um monte de palavra e não colocava ponto. Esse que colocou vários pontos, né? Aqui, ó, entendeu essa parte. A única coisa que ele não entendeu foi o desenvolvimento, como que se desenvolve adequadamente uma redação. Cara, porque ficou muito fora de noção o restante. A parte inicial, acho que até a gente consegue entender, mas daqui para frente vai ficar cada vez pior. Quer ver? Ó, vou pegar aqui o segundo parágrafo. Talvez um emprego seria uma forma de decidir se você quer mesmo entrar. Entrar, mas aonde? Não fala onde, né? Entrar. Eu acho que é na universidade, ou no emprego, não sei. Muitas pessoas, quando começam a trabalhar, mudam sua opinião a respeito. Olha, gente, vocês que estão procurando de repertório, olha esse repertório. Uma vez, um velho sábio me disse: a melhor maneira de decidir é tendo uma experiência. A vida é muito séria, então analisar pode ser uma boa jogada. Gente, olha só quantos erros em pouca frase, né? Não estou falando só de erro de linguagem, mas informalidade, uma bobagem, né? Nesse repertório, enfim. Como que a pessoa viajou? E aí, para não
parar de passar vergonha, lá no final, olha a última frase. É uma dissertação ou é uma propaganda? Pare, pensa, reflita, imagina e decida você. Essa é a última parte aqui da redação. Essa redação aí, gente, é uma das mais engraçadas que eu tenho, né? Porque é muito sem noção. Aí vocês têm vários outros, né? Outros exemplos aqui, tem umas que são mais ou menos, né? Essa daqui, deixa eu ver, não me lembro dessa, se tá boa. Vamos lá. Infelizmente, a maioria dos estudantes estão entrando em um momento inadequado na faculdade. Olha, começou bem, né? Sendo assim, eles acabam não aproveitando a oportunidade, pois muitas coisas em relação ao estudo e à formação deles passaram muito depressa. O momento certo de entrar na universidade seria quando o estudante já estivesse realmente preparado para enfrentar a nova etapa. O que vocês me dizem? Gostaram dessa? Essa ficou um pouco mais legalzinha, né? Dentro do mesmo tema. Gente, na mesma turma, teve gente que escrevia daquele jeito e teve gente que escrevia assim. Deixa eu achar aqui outro tema. Aqui, nas partes de cima, vocês vão achar algumas que é retirada da internet. É um print literal, ó. Quem acha que não dá para escrever... Essa daqui é da FUVEST. Aqui era bastante linhas, ó. Lá dá para escrever 34. A pessoa escreveu 31 linhas. Essa redação aqui, eu não vou nem ler inteira, é muito legal. É uma redação nota integral, né? Redação nota 10. Mas assim, vocês vão ver algumas coisas que eu explico nas aulas e que vocês podem fazer no Enem. Tipo, quando você erra, uma das coisas que eu acho mais legal aqui, para as pessoas que têm dúvidas mesmo, né? Quando erra, o que que faz? Quando erra, você faz um risquinho. Olha aqui, ó, vamos ver aqui qual que é a primeira palavra que está errada. Tem animais que está errado, que nem sei o que outros animais. Acho que ele esqueceu do i só, né? E aí ele riscou e escreveu certinho ali. Mais para baixo. Nossa, eu não estou conseguindo lidar com essa ferramenta hoje direito aqui. Eita. Aqui, ó, o Michelangelo aqui também, que ele começou a escrever Michelangelo, e daí colocou um L a mais, risca assim, e escreve do lado como se não tivesse acontecido nada, né? Tudo certinho. Outra coisa aqui, ó, as separações de sílabas dessa redação, tudo bem perfeitinho também, né? Aquilo que eu falo para vocês. Ó, desde o começo, já é antigo, ó, antigo. Aqui, ó, sua superioridade, nesta linha aqui, ó, superioridade, separada em sílaba certinho. Na outra aqui, ó, a prosperidade aparece. Essa aqui é sobre o trabalho, né? Uma redação sobre o trabalho, o trabalhador, bem bacana de vocês analisarem. Aqui, mais uma redação nota 10, por que que eu escolhi essa? O homem e sua máquina. Esse aqui é sobre o mundo moderno, né? Mundo contemporâneo, sobre as inovações tecnológicas que acontecem e tal. Bom, eu deixei aí para vocês toda essa pasta com todas essas redações. Se vocês puderem dar uma lida nelas, né? E com o tempo aí, escolham qual que vocês gostaram mais e qual que vocês não curtiram, né? Que vocês acharam a piorzinha delas. Eu mostrei só duas ali, mas assim, tem algumas que vocês vão achar bem divertido o jeito que o povo escreve lá também. Deixa eu colocar aqui para vocês mais um formezinho de fazer a avaliação da nossa reunião de hoje. Enquanto vocês preenchem, aí se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, me perguntem agora ou calem-se para sempre. Eu sei que vocês estão achando pouco tempo, né? 50 minutos, 1 hora, mas é o que nós temos por enquanto, gente, né? Mas pode colocar na planilha aí, nesse formulário, né? Na avaliação de vocês, que vocês acharem necessário. Coloca aí que toda semana eu dou uma lida para ver o que eu faço. A semana que vem eu não estarei aqui, mas eu vou deixar um material bem interativo para vocês trabalharem, provavelmente um joguinho. Mas vocês vão ter que fazer uma redação, não vão estar livres disso. Quando eu terminar o form, escreva ali que terminaram.
Só, uma dúvida. Como você perguntou ali qual seria a nossa maior dificuldade, né? Eu queria saber, teria alguma dica, no geral, de como treinar a questão de manter a coerência no texto? A coerência é mais difícil de você mesmo analisar do que a coesão. Porque coesão é uma questão mais técnica. A coerência, rapaz, vai precisar que uma outra pessoa leia para você. Normalmente acontece isso, não tem como. Como que eu vou te explicar, Luiz? É porque tem algumas coisas que eu acho que são certas, né? Mas aí eu preciso que uma outra pessoa julgue para ver se realmente é certo isso, né? A não ser que seja coerência interna, coerência dentro do texto. Aí você escreve o texto, espera um pouco, depois de alguns minutos, você lê o texto integralmente de novo, de ponta a ponta, e aí se houver incoerência no sentido de contradições dentro do texto, você mesmo vai perceber. Você vai ver, nossa, aqui eu disse uma coisa, ali embaixo eu já estou dizendo outra. Isso você consegue perceber. Agora, isso é a coerência interna. Existem dois tipos de coerência, a coerência externa e a interna. A coerência interna é a falta de coerência que existe dentro do texto. Isso você consegue ver. Quem lê o texto de ponta a ponta, ele vai ver, nossa, mas aqui no começo eu falei que um negócio era, aqui embaixo eu já estou falando que não era, isso não está certo. Isso você consegue. Agora, a falta de coerência externa é só uma outra pessoa que vai te indicar, né? Você não consegue, porque, como é que eu vou te dizer? É um conhecimento que você tem, ou é uma crença que você tem, e uma ideia que você está defendendo. Daí alguém vai te dizer, não, não é assim, e daí se a pessoa tem que ter, né, justificar para você por que não é assim. Não sei se eu te expliquei, mas pense, ó, tem dois tipos de coerência, interna e externa. A interna, dentro do texto, você até consegue ver lendo de ponta a ponta o texto. A externa já é mais difícil, vai precisar de alguém. Entendi, obrigado. Não sei se tem mais alguém. Vi ali que vocês já enviaram, então, as avaliações de hoje. Então, beleza, gente. Na próxima semana, então, eu não estarei aqui. Aí eu vou deixar um materialzinho lá no Google Classroom e coloco o link dele no grupo do WhatsApp também. Que eu não sei se todos os que estão aqui estão no Classroom, né? Vai ter um negocinho, acho que um joguinho e provavelmente uma proposta para vocês escreverem algumas linhas ali de redação, que toda semana é importante que a gente exercite escrever pelo menos, se não conseguir escrever uma redação inteira, pelo menos um parágrafo, tentem escrever. Pensando assim, sempre e como a gente fez hoje, ó. O meu objetivo aqui era que vocês pensassem antes 3, 4 ideias, né, para escrever um parágrafo, e aí escrever esse parágrafo. Aí vai unir, Luiz, as duas coisas, a coesão e a coerência. Porque quando eu penso antes, eu já vou pensar em ideias que são coerentes, que fazem sentido. Tem um referencial teórico, eu tenho um repertório, então está fazendo sentido, então é coerente. Segunda parte, de montar essa ideia que eu tive em um parágrafo, um texto, eu vou ter que exercer a coesão, que é a conexão entre essas coisas que eu pensei, né, fazer um texto bem feitinho, bem articulado. Beleza? Então, na semana que vem, eu deixo lá para vocês fazerem essa atividade de maneira assíncrona, né, porque não teremos a nossa reunião, mas daí, logo na sequência, que dia que é? 11, 18 de maio daí, né? Daí dia 18 de maio nós já estamos por aqui de novo. Beleza, gente? Qualquer coisa, né, dê um alô. Podem interagir mais naquele grupo do WhatsApp, eu tô achando meio parado aquele nosso grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem uma dúvida de redação durante o dia, sim, manda lá, escreve, né, e a gente vai tentando responder. Beleza? Sir, o grupo é fechado. Como? O grupo é fechado só para administrador. O do WhatsApp? Aham. Sério? Sim. Nossa, eu vou arrumar isso agora, Stephanie. Eu não sabia dessa história. Será que não foi alguém que fechou? Porque eu não faço isso. Normalmente eu nem gosto de fazer grupo fechado. Mas eu vou liberar ali agora, então, para vocês, tá bom? Aí qualquer coisa vocês perguntam pelo WhatsApp também. Beleza, gente? Feito por hoje, então?
Qualquer coisa, dê um alô ali para nós. Vou fazer isso, a liberação do grupo do WhatsApp vem agora, inclusive. Um abração para vocês aí, boa semana, bons estudos aí, né, nos próximos dias, e qualquer coisa, dê um alô. Eu vou liberar lá o grupo do WhatsApp para nós fazer ele ficar movimentado, então. Um abração e até a próxima semana, então. Professor, uma última questão. Eu vou dar uma olhada depois nesse conteúdo passado na aula de hoje, para mim entender melhor e tentar fazer a redação em cima desse tema, né? E também em cima do livro. Do qual que você está falando? Da invisibilidade? Da invisibilidade social? Isso, é legal. em Vidas Secas. Quando seria o melhor momento para mim te apresentar? Te mandar por WhatsApp, por exemplo? Onde é que a gente se encontrar na sala de aula? Aí é você que escolhe, né? Se você quiser fazer numa folha mesmo, né? Padrão, assim, pode fazer numa folha e me entregar que eu analiso para você depois. Pode ser numa folha também. Ok, então, muito obrigado. Uma boa noite ao senhor. Beleza, Alain. Boa noite. Boa noite para vocês todos.